Tem uma matéria aqui que chamou a atenção e está aí, o mundo inteiro, né, o Brasil inteiro está falando sobre isso. É o caso de uma babá que espancando uma criança em Pernambuco. É algo que não dá para entender, né? Aquela pessoa que é contratada para cuidar, ela maltrata. Conta aí, Cismar. Na região metropolitana do Recife, um casal descobriu que a filha, uma criança de apenas 1 ano e meio, estava sendo vítima de violência praticada pela própria babá. O casal instalou uma câmera no quarto da criança e flagrou toda a violência. As cenas a seguir são cenas sofridas por uma garotinha. A câmera flagrou em dias diferentes a babá agredindo a criança. São beliscões, tapas, puxões de orelha e repare que sem cuidado algum, ela pega a criança por um dos braços. A babá trabalhava há cerca de 8 meses com a família. Os pais começaram a desconfiar da babá quando perceberam que a filha teve uma mudança radical no comportamento e começou a apresentar medos de coisas corriqueiras. Foi então que eles resolveram instalar a câmera no quarto da criança e fizeram a denúncia à polícia. Eu acho que ela deveria ser aplicada a ela a pena de morte ou prisão perpétua, né? Prisão perpétua não, porque ela ia receber dos cofres públicos, a gente teria a vida toda que gastar com ela. Eu acho que teria mesmo a pena de morte, né? Teria que mudar as leis aí para penas mais rígidas, né? Para esse tipo de gente e outros mais aí, outros criminosos que tem pelo Brasil aí, né? Eu vou conversar aqui com a dona Marilene, que inclusive é assistente social. Dona Marilene, o que a senhora acha desse tipo de crime? Olha, as pessoas andam tão vulneráveis a essas questões de violência, os pais com essas necessidades de colocar os filhos com uma outra pessoa, né, que não seja da família, porque muita gente tem o privilégio de ter os avós vigiando. É uma situação extremamente complicada, não sei nem que nome que a gente pode dar para uma pessoa que tem condições de cuidar, de dar carinho, é como se fosse até filho, e cometer um crime hediondo mesmo desse, né? Eu acho que essa pessoa tem que ser avaliada, ela tem que realmente pagar pelo crime que ela fez, porque a gente que é mãe, a gente sente a dor dessa mãe, né? As imagens, e aí o jornalismo, eu sempre falo que fazer jornalismo não é absolutamente apresentar um programa de televisão, é contar histórias. Essa babá, ela vai ser execrada. Sabe por quê, Alex? Porque teoricamente ela não vai ter um bom advogado. Porque eu repudio qualquer tipo de ação de violência contra a criança. A criança tem que ser protegida, tem que ser bem cuidada. Em alguns momentos, um tapinha de correção, sem dor, sem espancamento, não faz mal, muito pelo contrário, né? Faz com que a criança ela tenha ali respeito sobre as pessoas. Agora, tem um caso emblemático que aconteceu aqui em Goiânia, e aí me fez perder um pouco a esperança de que pessoas que agem assim, elas vão ser punidas. Essa aí provavelmente vai ser, né? Agora todo mundo se lembra daquele caso, daquela escola que aconteceu aqui em Goiânia, daquela vovó que ela espancava crianças, pegava o rosto da criança, esfregava no muro, todo cheio, aquele muro cascorento, ela jogava a criança no chão. Ou seja, que lá, para mim, eram atos de tortura extrema. Um bom advogado transformou em maus tratos. Não foi para a cadeia, né? Então, quando eu clamo aqui por justiça social, é por causa disso. Um bom advogado, ele consegue transformar um crime de tortura em maus tratos. Maus tratos não dá cadeia, tortura dá. Não defendo essa babá, não, pelo contrário, eu acho que as duas tinham que ter o mesmo fim. Quem maltrata uma criança indefesa é um psicopata, não tem outra explicação para isso. O que é o psicopata? É aquela pessoa que comete o mal e não se arrepende do mal que ela comete. Só que a injustiça ou a justiça do Brasil, ela depende muito do advogado que você tem. Aquela vovó daquela escola que jogava crianças no chão, esfregava o rosto das crianças no muro,
e que praticava atos bárbaros, que para mim aquilo lá era sim tortura, um bom advogado conseguiu transformar em maus tratos, não dá para a gente pensar que esse país, pelo menos por enquanto, ele vai ter jeito, né? Infelizmente, nós vivemos assim. Aquelas pessoas que têm bons advogados, têm muito dinheiro, elas conseguem, não sei como, transformar alguns crimes em outros. Agora, aquelas pessoas que não têm dinheiro, elas literalmente são imputadas a elas todos os tipos de crime. Não estou defendendo essa babá, não, muito pelo contrário. Eu acho que tanto ela quanto aquela dona da escola, as duas deveriam apodrecer na cadeia, né? E nunca ter filhos. Mas é um Brasil da incoerência, é um Brasil... me passe aqui por gentileza, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que a gente deveria rever esse Brasil, cuidar das crianças, para que nós tenhamos um futuro promissor, porque do jeito que está, eu tenho medo do nosso futuro, muito medo, principalmente sobre o que as pessoas estão fazendo para fazer com que ações iguais a essas e tantas outras se tornem comuns. Aí o cidadão perde a capacidade de se indignar, e quando você não tem essa capacidade de se indignar, você aceita tudo. E aí começa a surgir atos mais agressivos e violentos, né?